Bom dia. Mateus 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Mateus é aquele que, inclusive na Bíblia, também é chamado de Levi. Quando Jesus passou na coletoria, ali onde escolhe receber os impostos, ele estava sentado. Jesus o chamou, Jesus disse, vem, me segue. Ele na hora seguiu Jesus. Inclusive, Jesus depois foi para a casa dele, ele deu um banquete lá. E houve algumas críticas, falou, olha, como é que Jesus está comendo com os publicanos? Mas ele se converteu, veio ser um discípulo realmente de Jesus. E, inclusive, esse aqui escreveu, então, o primeiro evangelho. Evangelho de Mateus, capítulo 21, diz assim: Ao se aproximarem de Jerusalém, chegaram-se a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Jesus enviou 2 discípulos e recomendou-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós, e logo encontrareis uma jumenta amarrada com seu burrico ao lado. Desamarrai-os e os trazei para mim. Se alguém vos questionar algo, deveis dizer que o Senhor necessita deles, e sem demora os devolverá. No entanto, isso ocorreu para que se cumprisse o que fora dito por meio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti humilde montado num burrico, num potro, cria de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram o que Jesus lhe havia mandado. Jesus, então depois ali chegando próximo, a Jerusalém, ele manda então 2 discípulos, escuta, vai na cidade na frente, vocês vão encontrar lá um burrinho, um animalzinho, junto com a mãe dele, com a jumenta amarrada. Pega ele e traz. Se alguém perguntar, não, por que vocês estão pegando? Fala que o mestre está precisando e que vai usar por pouco tempo e logo vai devolver. Mas Jesus, porque já sabia que estava chegando o final dele, chegando próximo ao momento da ascensão dele, e ele queria fazer tudo caminhando para que essa promessa se cumprisse. Isso, inclusive, estava lá já os profetas, Zacarias já tinha revelado sobre isso. Sobre o que essa entrada triunfal dele em Jerusalém. Muito bem. Eles foram, encontraram, fizeram o que Jesus disse, pegaram então lá a jumenta e trouxeram para Jesus. Ou seja, o que Jesus está fazendo já estava previsto, já estava revelado nas Escrituras há muitos anos atrás, há centenas de anos atrás. Que iria acontecer isso, que o Messias iria entrar em Jerusalém montado no burrico. E assim foi. Versículo 7. Trouxeram-lhe a jumenta com o jumentinho, os selaram com mantas para cavalgar sobre as mantas. Jesus montou. Então uma grande multidão estendia suas capas pelo caminho, muitos outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pela estrada. E as multidões, tanto as que iam adiante dele quanto as que o seguiam, proclamavam: Hosana ao Filho de Deus.
Bendito seja ele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Assim que Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e comentavam: quem é este? Então as multidões exclamavam: este é o profeta Jesus, vindo de Nazaré da Galileia. Jesus, eles trouxeram, preparados o animal, Jesus montou ali no animal, e a multidão, o povo ia na frente e tirava suas capas e jogavam ali na frente para ele passar sobre a capa, né? Um sinal de reverência, de respeito. As pessoas cortavam ramos, jogavam no meio do caminho ali, tipo assim, como se fosse um tapete, e gritando: hosana que veio nas alturas, bendito aquele que veio em nome do Senhor, porque eles estavam imaginando que Jesus estava caminhando para assumir o reino, mas o reino físico de Israel. Eles estavam achando que naquele momento Jesus já tinha se determinado que ia assumir o reino de Israel. Então toda aquela euforia, as pessoas ali então glorificando, e tantas multidões que à frente, atrás, outras pessoas perguntavam: mas vem cá, quem é isso? Falou: não, esse é o profeta que veio lá de Nazaré da Galileia. Jesus então adentrou a Jerusalém. Cumpriu-se a promessa, cumpriu-se a profecia já revelada. Muito bem, versículo 12. Tendo Jesus entrado no pátio do templo, expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo. Também tombou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos comerciantes de pombas, e repreendeu-os. Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, ao contrário, estáis fazendo dela um covil de salteadores, de ladrões. Então Jesus chegou ali. Quando Jesus chega, vai ao templo, no pátio do templo, no pátio lá de fora, pátio exterior, e ficavam ali as pessoas, né, ficavam vendendo, comercializando todo tipo de coisa, ficavam comercializando animais para sacrifícios, para holocaustos. Eles tinham o hábito, né, era tudo vinculado com os sacerdotes, dizendo que aqueles animais que eram vendidos ali estavam preparados, eram animais sem mancha, estavam prontos para ser os melhores animais para oferecer em sacrifício, holocausto, né? E até mesmo as pombas, que quando se apresentava a criança ali aos oitavo dia, por mais pobre que fossem os pais, tinham que pelo menos apresentar um casal de pombinhas. Então tinha tudo aquilo ali para vender. O povo vinha de longe, chegava ali, já comprava aquilo, já entregava para os sacerdotes. E os cambistas também, que eles ficavam trocando, fazendo o câmbio das moedas, pessoas vinham de fora, faziam o câmbio ali, para as pessoas então ofertar no templo. Aí Jesus expulsou. Aqui Mateus fala de uma forma mais resumida. Aí João, lá no capítulo 2, ele explica melhor. Fala até que Jesus realmente ficou irado, Jesus fez um chicote e expulsou todo mundo. E você vê que Jesus, ele tombou as mesas, agindo com violência, né? Chegou metendo o pé nas mesas, as pessoas estavam com as coisas, né? As cadeiras dos comerciantes de pomba, todo mundo, ele acabou com essa festa, expulsou. E olha que, como eu sempre faço questão de lembrar, que não foi dentro do templo não, hein? Foi ali do átrio, do pátio exterior. Ele expulsou dali de fora. Falou: na minha casa é chamada casa de oração, vocês estão transformando em covil de salteadores, em covil de ladrões. Isso é uma demonstração clara
que a casa de Deus é uma casa de oração, a casa da palavra, do evangelho. É o que ele disse, ele falou que não, ainda falou será chamada. A casa do Senhor tem que ser chamada casa de oração. E não pode haver comércio. Hoje existe esse comércio desenfreado. Hoje é uma apelação, né, que tem você dentro do templo, no púlpito ali, as pessoas vendendo livros, CDs, DVDs, vendem canais de TV, né, como o R.S. Soares faz todos os cultos dele, faz questão de anunciar lá como é que é o canal da televisão dele lá, acho que é a Nossa TV, né, ficar vendendo canal de TV a cabo, e sempre ele tem livros para vender, e ele não somente ele, com todos, vendem Bíblia, a maioria deles tem a Bíblia deles, né, o missionário tem a Bíblia deles, chegou um ponto, todo mundo tem Bíblia, até aquele cantor, aquele maluquinho lá, o tal do Thales, ele fez a Bíblia dele, então todo mundo está vendendo, então é um comércio, esse comércio desenfreado na igreja, ou seja, tudo contrário à palavra de Deus. Ele não aceita isto, ele não permite, ele expulsou do templo, então ele continua expulsando essas pessoas da presença dele. E se nós estivermos negociando alguma coisa, nós vamos ser expulsos da presença dele. Eu posso afirmar que, graças ao bom Deus, eu nunca vendi, jamais vou vender qualquer coisa no templo e jamais vou permitir qualquer venda, qualquer comércio no templo ao qual for pastor que eu estiver. Tá? Independente da dificuldade, do aperto que nós estivermos passando, jamais qualquer coisa será comercializada, porque é contrário à palavra de Deus. Eu não quero ser expulso do templo. O nosso templo hoje é um templo celestial. Então eu sei que se eu fizesse comércio aqui, eu vou ser expulso da presença do Senhor. E todas as pessoas que estão comprando isso também estão sendo expulsas. Temos que ter consciência disso. Você que compra coisa dentro de templo, na igreja, na porta da igreja, está sendo expulso. Já teve pessoas que vêm falar comigo, justificar, falou, pastor, eu compro, mas a igreja tem uma loja, tem uma livraria, mas não é dentro do templo, não, é ao lado. Tem uma cantina, mas é ao lado, é no terreno da igreja, é na porta. Jesus expulsou do pátio, então tudo está ali vinculado à igreja, não podemos negociar nada. Hoje as pessoas estão negociando aí viagem, né? Viagem para não sei aonde, viagem para Israel, negociam também férias, retiros. Não, é X, tem que pagar tanto, é por causa da despesa, do aluguel, da fazenda, do sítio, aluguel de ônibus, tudo que esse tipo de comércio não pode. Jamais, tudo que é comercializado, você não deve participar. Pastor, mas eu tenho filho, eu tenho criança, eles queriam ir nesse retiro. Não, meu filho, você é comércio, independente de querer ou não, você não pode participar. Por isso que quando nós fazemos nossos encontros semanais, aqui não vendemos nada, não cobramos nada. Procuramos fazer aquilo que o Senhor nos manda. Muito bem, então Jesus fez isso, ele expulsou todo mundo dali, os cobradores, os comerciantes, né? Ele limpou, ele chegou a Jerusalém com autoridade expulsando. Quem foi que ele expulsou? Foi os comerciantes do templo. Primeira coisa que ele fez, nós estamos vendo aqui na Bíblia. Versículo 14. Então levaram a Jesus no templo cegos e aleijados, e ele os curou. Depois disso, começaram a levar para ele ali os doentes, os cegos. Ele orava, ele curava todo mundo ali. Entretanto, versículo 15, quando os chefes dos sacerdotes e os escribas viram as maravilhas realizadas por Jesus, e as crianças exclamando no templo, Hosana ao filho de Davi, revoltaram-se e indagaram dele. Não ouves o que essas crianças estão proclamando? Ao que Jesus respondeu, entre aspas, sim, e vós nunca leste? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitasse louvor. E deixando, saiu da cidade na direção a Betânia, onde passou a noite.
Então, depois Jesus fez isso, o chefe do sacerdote ficou incomodado. Ele, os escribas, como sempre eu falo, aqueles que transcreviam a Bíblia, que não tinha gráfica nem nada, então as escrituras da época eram copiadas ali à mão. Então os escribas faziam isso. Quando eles viram ali as maravilhas, as crianças gritando, né? Hosana, o Filho de Deus, bendito que vem em nome do Senhor. Falava, vem cá, como é que você está deixando as crianças falar isso com você, falar isso de você? Falava, vem cá, você não viu também que a palavra disse que você nunca leu, né, na própria escritura, né? Vocês que transcrevem as escrituras, né? Que dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, o seu suscita se louvou. Calou a boca deles. E saiu dali, ele foi para Betânia, onde passou a noite. Não sabemos se ele passou no horto, ali no outro florestal, nos jardins, ou se passou a noite na casa de Lázaro, Marta e Maria, porque quando ele sempre ia, eles passavam a noite e eram amigos. Muito bem, versículo 18. Ao amanhecer, quando retornava para a cidade, Jesus teve fome. Avistando uma figueira à beira da estrada, aproximou-se dela, porém nada encontrou a não ser folhas. Então decretou-lhe, nunca mais se produza fruto em ti. E no mesmo instante a figueira ficou completamente seca. Então o que ocorre? Primeiro, essa aqui nos outros evangelistas, eles falam de uma forma mais clara. Não era época de figo. Não era época da figueira. O que acontece? Ela estava cheia de folhas, estava bonita, dando a impressão que estava fruto. Então Jesus procurou um fruto, não encontrou, então ele amaldiçoou ela ali, e ela já murchou, morreu na hora. O que é isso? Está mostrando a hipocrisia. Que muitas pessoas mostram que são alguma coisa, mostram que são fiéis a Cristo, mostram que são tementes a Deus, mas não são. E esses são, sim, amaldiçoados. Você encontra não somente pessoas comuns, mas supostos pastores, líderes evangélicos, por aí afora, que dá a entender, dá o parecer de ser pessoas tementes a Deus, mas não são. Basta nós vermos tantos escândalos que era acontecendo no meio denominado evangélico. Então o que ocorre? Folha, tá toda a folha bonita, você vai falar, um homem de Deus, é isso, aquilo, depois não é. Jesus está mostrando essa hipocrisia. Então, como não era, ele já não sabia que não era época de figo, mas a figueira estava bonita, ele tentando demonstrar, não, eu tenho. Jesus amaldiçoou, e na mesma hora, ela ficou seca. Versículo 20. E quando viram o que ocorrera, muitos se admiraram. Os discípulos exclamaram, como foi possível esta figueira secar tão depressa? Então Jesus explicou-lhes, com certeza vos asseguro que se tiverdes fé e não duvidardes, poderei fazer não apenas o que foi feito à figueira, mas da mesma forma ordenardes a este monte, ergue-te daqui, lança-te ao mar, e assim acontecerá. E tudo o que pedido em oração, se credes, recebereis. Então os discípulos ficaram assustados, falaram, olha, secou na hora, falou na mesma hora, ela murchou, mas como que é isso? Deus falou, não, se vocês tiverem fé, tá? E não duvidar, vocês falar, acontece, tem até para transportar esse monte daqui ao mar, basta você ter fé, você acreditar na palavra de Deus, você crer no Senhor, você colocar a palavra dele em ação. Quando isto acontece, você age assim, então você tem fé até para transportar montes. E no final, no 22, ele diz, olha, e o que você pedir em oração, se credes, recebereis. O que você pede em oração, estando de acordo com a palavra de Deus, você recebe.
Você tem fé, você sabe que o que você está pedindo está de acordo, fundamentado na palavra dele. Crê, pede com fé e você recebe. Versículo 23. Tendo Jesus chegado ao templo, enquanto ensinava, cercaram-se dele o chefe dos sacerdotes e os anciões do povo e o questionaram: com que autoridade faz estas coisas aqui? E quem te deu essa autorização? Então os líderes, os chefes dos sacerdotes, vieram questionar. Mas vem cá, que coisa de conversa? Quem foi que te deu essa autorização? Onde você chegou aqui, você expulsou os cambistas, expulsou os caras que estavam vendendo aqui, daqui do templo aqui. Quem foi que te deu essa autoridade aqui no templo, né? Quem é você? Você fica fazendo essas coisas. Quem deu? Porque eles ficaram chateados. Por que ficaram chateados? Porque eles deixaram de ganhar dinheiro. Então vieram questionar Jesus. Que autoridade é essa, né? Nós somos chefes aqui. E vocês chegam agindo assim? Quem te deu essa autoridade? Quem te deu essa autorização? Versículo 24. Jesus, porém, replicou-lhes: eu igualmente vos lançarei uma questão. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço o que eu faço. Flora, vamos fazer uma coisa. Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês me responderam, eu respondo de vocês. Mas primeiro vocês têm que responder o que eu vou perguntar a vocês. Então ele disse, versículo 25, de onde era o batismo de João? João Batista, né? De onde era o batismo de João? Divino ou humano? E eles discutiam entre si, avaliando. Se respondermos divino, ele nos indagará, sendo assim, por que não acreditaste nele? Porém, se alegarmos humano, tememos o povo, pois todos consideram João como um profeta. Por isso disseram a Jesus, não sabemos. E Jesus afirmou, nem eu vos direi com que autoridade procedo. Então, como eles se omitiram, Jesus perguntou, vem cá, então eu primeiro fazer uma pergunta. O batismo de João Batista, ele era divino ou era humano? Ele fazia aquele batismo ali porque ele queria, a vontade dele, ou ele fazia de acordo com a vontade de Deus, ou foi Deus que mandou ele batizar as pessoas ali no Rio Jordão? É divino ou humano o batismo de João Batista? Responde. E eles ficaram pensando, falaram, vem cá, se nós respondermos que é divino, ele vai nos questionar por que nós não acreditamos nele. Porque os sacerdotes não aceitavam João Batista, não submeteram ao batismo dele, se recusavam de toda maneira. Então falou, se nós falarmos que é divino, ele vai nos perguntar, vai questionar por que nós não acreditamos em João Batista. Agora, se nós falarmos que era humano, que não era divino, esse povão vai revoltar contra nós, porque o povo acreditava que João Batista era realmente um profeta. Então o que fizeram? Preferiram se calar, preferiram se omitir. Falou, não sabemos. Deus falou, não sabe? Não, então também não vou te responder nada, não. Não vou te responder com que autoridade eu estou fazendo nada. Simplesmente assim. Uma vez que eles estavam se omitindo, Jesus falou, não. Porque se eles tivessem falado a verdade, Jesus ia então explicar para eles que tinha autoridade de Deus Pai, porque ele era o Filho de Deus. Versículo 28. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu, filho, vai trabalhar hoje na vinha? Mas este filho lhe disse, não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai a ter o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam, o primeiro. Então Jesus ele lhes revelou, com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditaste nele.
Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciar tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Jesus contou uma parábola, então, né, que é uma maneira ilustrativa que ele tinha esse hábito de estar falando por parábola, né? Então ele chegou e falou, olha, tinha um senhor que tinha 2 filhos. Esse senhor tinha uma vinha, né, que ou seja, uma plantação de uvas, né? E falou com o filho, escuta, filho, vai pra vinha, vai trabalhar lá na vinha. O filho falou, não vou não quero ir. Só que falou que não ia, mas logo depois ele arrependeu de ter falado aquilo e ele foi pra vinha, foi trabalhar. Aí o pai foi no segundo filho e falou com o filho, vai trabalhar na vinha. O pai falou, sim, senhor. O filho falou, sim, senhor, eu vou. Só que não foi. Da mesma forma, agora Jesus está comparando eles, dizendo, olha bem, vocês estão o tempo todo diante de Deus, falando que amam a Deus, dizem que são sacerdotes de Deus, que conhecem o Senhor, mas João Batista veio, pregando o batismo, ensinando vocês, veio mostrar o caminho da justiça, vocês não aceitaram, vocês não acreditaram nele. Mas olha, as putas, os ladrões, cobrador de impostos, publicanos, todo tipo de pessoas que acreditaram, foram a ele, porque ia muita gente ali no Jordão se batizar com João Batista, ouvia as pregações de João Batista e se convertiam. Então já estou falando, esses estão entrando primeiro no reino que vocês, eles serão salvos, e vocês não, vocês que dizem aí ser sacerdotes, estão o tempo todo fantasiados de sacerdotes, não serão salvos. Enquanto aqueles lá que julgavam que não tinha jeito, não, é uma meretriz, é uma prostituta, é um ladrão, é um cobrador de impostos, é um publicano. Eles ouviram João Batista, eles aceitaram a pregação, eles se arrependeram. João Batista pregava o arrependimento. Eles se arrependeram, se converteram, aceitaram o batismo. Então eles vão entrar no reino do céu, vocês não. É isso que Jesus mostrou. E tem muitas vezes acontecendo, tem muita gente dando uma de santinho, não, que eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou crentão, crentona, eu sou pastor, bispo, eu sou apóstolo, isso, aquilo. Mas enquanto tem muitos ladrões, tem muitas prostitutas ainda, muitos viciados, que estão se rendendo aos pés de Deus, estão se convertendo e entrando no reino do céu. E esses aí vão ficar. Versículo 33. E mais, atentai a esta parábola, outra parábola que ele vai contar agora. Havia um certo proprietário de terras que plantou um campo de videiras, né? Ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar uvas, edificou uma torre. Finalmente arrendou esta vinha para alguns vinicultores e foi viajar. Chegando a época da safra, enviou seus servos até aqueles lavradores para receber os seus dividendos. Porém, os lavradores atacaram seu servo. A um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então lhes mandou outros servos em maior número do que o da primeira vez, mas os lavradores os trataram da mesma maneira. Por fim, decidiu enviar-lhe o seu próprio filho, considerando, eles respeitarão meu filho. Contudo, assim que os lavradores viram o filho, tramaram entre si. Este é o herdeiro. Então vamos-nos, unamos para matá-lo e apoderamos-nos da sua herança. E assim eles o agarraram, jogaram para fora da plantação de videiros e o assassinaram. Sendo assim, quando vier o dono da vinha, o que fará com aqueles lavradores? Diante disso, responderam-lhe, ele destruirá esses perversos de forma terrível e arrendará o seu campo de videira para outros cultivadores, que ele envia sua parte no devido tempo das colheitas. Então Jesus lhe inquiriu, nunca leste isso nas Escrituras? Pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso procede do Senhor.
sendo, portanto, maravilhoso para nós. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Todo aquele que cair sobre essa pedra se arrebentará em pedaços, aquele que ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes, os fariseus, ouviram a parábola que Jesus havia lhe contado, compreenderam que era sobre eles próprios que Jesus estava falando. O que acontece? Jesus então conta essa história. Falou, olha, tinha um senhor que ele tinha um campo, né, com plantações de uva, videiras, né? E ele fez ali, preparou tudo, ele construiu a cerca, cercou ela direitinho, ele construiu um tanque, alugado para prensar a uva ali, para tirar o suco, né? Deixou tudo organizado, ele ficou uma torre direitinho e arrendou para umas pessoas. Ele não deu, ele arrendou. E na época da colheita, então ele mandou os servos para receber a parte dele do arrendamento. E esses, quando chegou lá, esses arrendatários, pegaram e espancaram, mataram uns, apedrejaram outros. Aí nós vemos que o dono da vina foi compreensivo, ainda mandou outros ainda mais, ainda depois disso. E da mesma forma agiram, espancaram, mataram, apedrejaram todos. Então, isso é a parábola. Então, no final, um falou, não, então já sei, eu vou enviar o meu filho, pelo menos meu filho eles vão respeitar. Mas o que eles fizeram com o filho dele? Pegaram o filho dele e o mataram. Falou, não, vamos matar, porque aí nós ficamos com a herança, fica sendo para nós, né? E tirou fora da vinha, matou e jogou lá. Falou, agora a vinha é nossa. Falou, o que o senhor da vinha vai fazer? Vai chegar lá, vai expulsar todo mundo. O que quer dizer isso? Deus enviou. Ao longo do tempo, nós conhecemos uma história, a Bíblia está repleta dela, inúmeros profetas, alertando o povo de Israel, alertando os judeus, os israelitas. Olha, abandone o pecado, faça o que é certo, venha para o Senhor. E nós vamos vendo a história da perseguição, nós vemos quantos profetas foram mortos, quantos profetas foram perseguidos. O tempo todo eles não aceitaram, apesar de inúmeros profetas estar alertando, eles não aceitaram, mas preferiram continuar no caminho do erro. Agora no final, que Jesus mostrou, no final então Jesus, Deus envia o seu Filho, Jesus Cristo. O que eles fizeram? Eles não tinham feito, mas Jesus já estava sabendo o que ia fazer. Que iam pegar ele e iam matar, como fizeram, crucificaram e mataram. Então Jesus está dizendo da seguinte forma, estes que deveriam ter ouvido são este sacerdote, que foi esse sacerdote que sacrificaram Jesus, esses sacerdotes que crucificaram, prenderam Jesus, né? E os israelitas, os judeus, que tinham direito à salvação, nós vamos ser tirados. Eles foram tirados, e ele diz, no versículo 43, por isso vos declaro que o reino de Deus será retirado de vós para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Esse povo são nós, os gentios, que a palavra chegou até nós, nos alcançou. Amém? Eu li hoje o livro, passei até uns minutos, li o livro de Mateus, capítulo 21, até o versículo 45, ficou faltando um versículo só, que é o 46, que é por causa disso procurava um motivo para prendê-lo, mas tinha receio das multidões por quanto ela o considerava um profeta. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu digo, em todo tempo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.